No vídeo de hoje você conhecerá uma entrevista antiga e comprometedora de Luiz Inácio Lula da Silva, de quando ele ainda não era político e o Partido dos Trabalhadores ainda nem havia sido fundado. Ou seja, você conhecerá uma versão de Lula anterior às versões criadas para conquistar votos de eleitores, como o famoso Lulinha Paz e Amor, citado pelo próprio Lula em um discurso recentemente, que foi criado para que, com um discurso mais moderado, ele tivesse chance de ser eleito presidente, como de fato aconteceu em 2002. Eu já aviso de antemão que o conteúdo dessa entrevista pode causar certa revolta, e se o seu estômago já não está nos seus melhores dias hoje, eu recomendo que você deixe para assistir esse vídeo em um outro momento. Em sua edição de número 48, em julho de 1979, a revista Playboy trouxe uma extensa entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva, descrito pela própria revista como o mais famoso líder sindical brasileiro. A título de contextualização, o Partido dos Trabalhadores foi fundado somente depois dessa entrevista, em fevereiro de 1980, e a primeira candidatura de Lula a um cargo político foi acontecer ainda mais tarde, em 1982, quando foi o quarto colocado na eleição para governador de São Paulo. Logo na primeira página da entrevista, é descrito que Lula, que estava com 33 anos naquele momento, havia alcançado uma fama comparável à de um jogador de futebol no Brasil. Segundo a revista, essa fama havia começado há pouco mais de um ano antes dessa publicação, quando os metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema entraram em greve liderados por ele, exigindo reposição salarial. Também nessa página consta que, descalço e de bermudas no sofá da sala de sua casa no Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo, Lula fumava um cigarro atrás do outro e, na mesma frequência, palavrões saíam da sua boca. Na página seguinte, o entrevistador descreve uma cena acontecida logo antes do início da entrevista. Na casa, naquele momento, estavam, além de Lula, sua esposa Marisa, de 29 anos, e a sogra Regina, ambas preparando o almoço nos fundos da casa, e também os filhos Marcos, Fábio e Sandro, de 8 anos, 4 anos e 8 meses, respectivamente. Fábio, de 4 anos, aparece correndo, pula no colo do pai e começa a puxar-lhe a barba. Lula grita então: Marisa, tira este diabo aqui. Depois que Marisa aparece e pega o filho, a entrevista começa. Em determinado momento, o entrevistador pergunta com que idade Lula teve sua primeira experiência sexual. Lula responde que foi com 16 anos. O entrevistador pergunta então, foi com mulher ou com homem? O candidato preferido da comunidade LGBT hoje respondeu: O que é isso? Com mulher, claro. Naquele tempo a sacanagem era muito maior do que hoje. Um moleque naquele tempo, com 10, 12 anos, já tinha experiência sexual com animais. A gente fazia muito mais sacanagem do que a molecada faz hoje. O mundo era mais livre. Momentos mais tarde, o entrevistador pergunta: o que você acha do movimento feminista? Lula responde: eu respeito as mulheres que pretendem lutar por sua independência. Mas não sei que tipo de independência elas querem, se é sexual, se é no trabalho. Eu gosto quando alguém se dispõe a fazer alguma coisa errada ou certo. A gente só vai saber quando a pessoa concluir aquilo que se dispôs a fazer. O entrevistador pergunta então: Marisa é feminista? Lula, o candidato preferido das feministas hoje, responde: não há condições para um dono de casa, mãe de 3 filhos, ser feminista. Ainda na mesma página, o entrevistador pergunta: você se expressa bem, fala com clareza, você lê? Lula, o candidato preferido de boa parte da comunidade acadêmica hoje, responde: eu leio jornais e converso muito. Aprendo com o dia a dia, em contato com os problemas que a gente enfrenta. Eu ganho muitos livros, mas sou preguiçoso para ler. Quando muito, leio o prefácio. Deixo para depois e acabo não lendo. Outra coisa que me chamou muito a atenção nessa entrevista foi quando a pergunta foi em relação ao salário mínimo vigente naquele momento. A resposta de Lula foi a seguinte: não dá para sustentar trabalhador algum. Eu gostaria que um ministro desses, da área econômica ou do trabalho, tentasse passar pelo menos um mês com o salário mínimo. Seria muito engraçado. Neste ponto eu concordo totalmente com Lula. Inclusive acredito que seria um bom desafio hoje também. Que tal se Lula, como presidente, Haddad, o ministro da Fazenda, e Marinho, o ministro do Trabalho, passassem um mês sobrevivendo apenas com o salário mínimo, em vez dos mais de R$40 mil mensais da sua atual folha de pagamentos? Isso sem falar nas mordomias que vão muito além do salário. Lula, por exemplo, tem mais de 70 funcionários à sua disposição no Palácio da Alvorada. São garçons, cozinheiros,
cozinheiros, camareiras, motoristas e outros profissionais que se revezam em turnos para que Lula e Janja não passem nenhum minuto sem desfrutarem de uma estrutura digna de bilionários. Enfim, voltemos à entrevista, pois as piores partes ainda estão por vir. Quando perguntado sobre alguma figura de renome que tenha lhe inspirado, Lula citou inicialmente Tiradentes e Mahatma Gandhi, mas ainda nessa mesma resposta trouxe o nome de Che Guevara. Eu lembro aqui que Che Guevara foi um dos líderes da Revolução Cubana, que admitiu até mesmo em uma Assembleia da ONU que fuzilava opositores, dizendo inclusive que continuariam fuzilando. Ao ser perguntado se havia mais alguém que admirasse, Lula falou sobre Mao Tse-tung, que segundo ele lutou por aquilo que achava certo, lutou para transformar alguma coisa. Mao Tse-tung, caso você ainda não conheça a história dele, foi um ditador comunista chinês que, de acordo com essa matéria da revista Super Interessante, foi responsável pelo assassinato de 77 milhões de pessoas pelo seu regime. Essa mesma matéria da Super Interessante, que listou os ditadores mais assassinos da história, trouxe em segundo lugar Stalin, responsável por 43 milhões de assassinatos, e em terceiro lugar Hitler, que carrega a culpa pela morte de 20 milhões de pessoas. E adivinha quem foi citado por Lula nessa entrevista como outra pessoa dentre as que ele admira? Pois é, logo após citar Mao Tse-tung, Lula disse: por exemplo, Hitler diz no errado que é aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. O entrevistador pergunta então: quer dizer que você admira o Adolfo? Lula respondeu: não, que o que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele, a ideologia dele. Francamente, essa justificativa piorou ainda mais a situação, pois ideologia todos os seres humanos têm, errado ou certo, todos têm sua própria visão sobre como o mundo deveria ser e como a sociedade deveria funcionar. Hitler tinha a sua própria visão, mas foi justamente o fogo, a disposição, a força e a dedicação que Lula diz admirar nele que o fizeram ser um dos ditadores mais cruéis da história da humanidade. Foi esse fogo e essa força que fizeram com que ele impusesse sua ideologia de forma tirana e cruel, levando milhões de pessoas à morte. A ideologia de Lula, por sinal, não é tão diferente da ideologia de Hitler. O pensamento de que um determinado grupo da sociedade é responsável por todos os problemas enfrentados pelas pessoas. Para Hitler, o grande problema estava principalmente nos judeus. Lula, por décadas, atacou o que ele chamava de elite dirigente brasileira, só que nos últimos anos seus ataques passaram a ser a um grupo mais específico, aquilo que ele e os militantes de esquerda chamam de extrema-direita e o que dentro do Brasil eles atribuem ao bolsonarismo. Para que Lula entre nessa lista da revista Super Interessante, falta apenas o mesmo fogo, disposição e força que ele disse admirar em outros ditadores. Bom, ainda dentro desse assunto, na entrevista, Lula foi questionado sobre exemplos vivos de líderes que ele admira. Ele citou então o nome de outros ditadores: Fidel Castro, o que não é nenhuma surpresa, tendo em vista que ele e Fidel, além de parceiros políticos, criaram juntos a reunião que deu origem ao Foro de São Paulo, e citou ainda o nome do iraniano Khomeini. Ao ser confrontado sobre o fato de que todos os nomes citados por ele foram de pessoas responsáveis por derrubar governos de forma pacífica ou violenta, Lula respondeu que isso não era uma coincidência. E sobre os métodos violentos, ele disse: a gente nunca deve provocar agressividade. A gente só deve reagir se for preciso. Também não tem aquela de dar a cara pro nego da tapa e depois oferecer o outro lado. A gente deve empregar métodos pacíficos enquanto o adversário não abusar da nossa paciência. Não sei se o método pacífico conseguiria transformar a sociedade. Acho que a gente deve brigar de acordo com os métodos do adversário. Sou a favor da paz enquanto houver chance de conseguir alguma coisa pacificamente. Agora eu pergunto a você, o que você entende com a frase "sou a favor da paz enquanto houver chance de conseguir alguma coisa pacificamente"? Pois é, o mesmo cara que disse isso em 1979, hoje diz querer pacificar o Brasil, enquanto adota posicionamentos muito controversos em relação a conflitos internacionais. Quer dizer, controversos em relação ao que ele diz hoje, mas coerentes com o Lula de 1979. Enfim, ainda na entrevista, Lula foi perguntado sobre as críticas de empresários a ele, com citação inclusive de um em específico que falou em uma reunião que Lula era um grande filho da p***. O entrevistador quis saber se Lula não ficava triste sabendo que havia pessoas que não gostavam dele. Lula respondeu o seguinte: não, quando é empresário eu fico até contente. Ficaria chateado se o empresário achasse que eu era um cara maravilhoso, que não fazia mal nenhum a ele. Fico satisfeito quando o empresário me chama de filho da p***.
é sinal de que a gente está fazendo alguma coisa pelos trabalhadores da fábrica dele. Pois é, Lula hoje mudou o discurso, mas não o seu modo de pensar. Enquanto fala na importância da geração de empregos, defende políticas de governo que dificultam cada vez mais o empreendedorismo no Brasil, como se empregos caíssem do céu. Agora, eu quero saber de você, que assistiu até aqui. A que conclusão você chegou diante das respostas de Lula nessa entrevista? Você acha que o Lula de 2024, político, em seu terceiro mandato como presidente da República, mudou muito em relação ao Lula de 1979, antes da política e do PT? Me conta aqui nos comentários. E por falar no Lula de 2024, uma das narrativas que ele tem repetido nesse ano é a de que o Brasil não possui inteligência artificial desenvolvida aqui no país, o que é mentira, como eu já provei para você em outros vídeos. O Brasil tem sim sistemas de IA desenvolvidos por empresas privadas ou dentro de universidades públicas e, além disso, tem também versões em português de sistemas desenvolvidos em outros países. O ChatGPT, o mais famoso deles, garante hoje que qualquer cidadão tenha na palma da mão uma ferramenta capaz de entregar praticamente qualquer coisa em questão de segundos. De pesquisas detalhadas a respeito de um assunto à criação de cardápios personalizados para o usuário, com as receitas de cada um dos pratos selecionados, inclusive. De artigos ou trabalhos acadêmicos completos a preparação para entrevistas de emprego ou apresentações, de desenvolvimento de códigos de programação sem que o usuário precise ter qualquer conhecimento nisso, a criação de imagens de acordo com a descrição solicitada pelo usuário. As possibilidades são realmente infinitas. Tudo que você precisa é saber como perguntar ao chat, saber como tirar o melhor proveito dele. Eu aprendi a fazer tudo isso quando assisti às aulas de um curso e eu deixo ele aqui como recomendação para você também. Na descrição do vídeo você encontrará o link para ter acesso a ele com um preço promocional e ainda com um desconto exclusivo de 25% para quem acompanha o meu conteúdo. Além da minha recomendação, de quem assistiu às aulas e colocou em prática esse aprendizado, você terá 7 dias de garantia para que, caso não fique satisfeito com as aulas, possa solicitar reembolso integral. E eu ainda deixo o meu endereço de e-mail aqui na descrição para que você entre em contato comigo caso tenha qualquer problema. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube teoricamente entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.